Fala galerinha do cálculo, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo certo, como sempre. Na última aula eu fiquei devendo para vocês um exemplo de uma função que não era contínua, certo? Se você não quiser ver essa parte, você pode pular direto pro assunto da aula de hoje. Mas eu acho bacana, mostrar esse exemplo aqui para quem ficou com alguma dúvida de quando uma função não seria contínua na aula passada. Então, pessoal, vai ser basicamente o seguinte. A gente tem a função aqui, f de x, ela é igual a 1 se x é menor do que 1, ou seja, igual eu estou mostrando aqui, ou ela é igual a 2 se x maior ou igual a 1, não igual a 2. Vamos melhorar isso daqui, peraí. Isso daqui é igual a 1. Tá certo, pessoal? Então vamos lá. Se x maior ou igual a 1, isso daqui é 2. A única coisa que a gente vai fazer aqui, pessoal, é a gente escolher um epsilon que a gente não chega até em 1. Como que eu vou saber disso, Lucas? Como é que eu saberia disso? Muita prática e muito estudo, tá certo? Para você ver vários casos, melhorar a sua maturidade matemática. Não é de um dia para o outro que a gente aprende a fazer as coisas e eu não espero que você tire essas coisas do nada. Eu espero que você veja vários exemplos, treine fazendo vários exercícios, vá atrás de livros e tudo mais. A sua educação depende de você também, tá certo? Você não pode esperar que eu dê tudo para você de mão beijada sempre. Então eu vou dar uma maneira de solucionar isso. Vocês lembram da nossa definição? Dado um epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que se a gente tiver o módulo de x menos p, né? A gente está falando de um ponto p menor que delta, implique em que módulo de f de x menos f de p é menor que epsilon. Lembram disso? Essa é a definição que a gente tinha na aula passada. Eu vou pegar um epsilon aqui, bem pequenininho, por exemplo, meio. Eu vou falar que epsilon aqui é igual a meio. Não precisa ser meio, tá? Poderia ser qualquer número menor do que 1 e maior do que 0, né? Obviamente, o epsilon é maior do que 0. E se eu pegar um epsilon menor do que 1, por que menor do que 1? Porque eu não quero que chegue aqui. Eu quero só mostrar que se eu escolher qualquer número aqui, e até que pra cima nem importa tanto, eu só quero aqui no meio, por quê? Porque eu quero mostrar, pessoal, que um epsilon igual a meio, por exemplo, a gente pega um intervalo aqui, mais ou menos. Tá certo? Não tem problema a função ser contínua. Para cima, né? Aqui, para cima a gente vê aqui que ela é contínua. Mas e para baixo? Se eu jogar meio para baixo, tá certo? O que vai acontecer? Vai acontecer, pessoal, que eu vou ter 1 mais delta nessa parte e eu vou ter um 1 menos delta nessa parte. Só que o que acontece? Se eu colocar 1 mais delta nessa parte, vai dar 2 a nossa função. Se eu colocar 1 menos delta nessa parte, vai dar 1. Ou seja, se eu pegar um epsilon qualquer, um epsilon maior que zero, meio, por exemplo, eu vou pegar um intervalo aqui que eu não consiga colocar um epsilon, um delta maior do que zero, porque eu vou ficar travado nesse 1 aqui. Eu não vou conseguir ir pra frente. Ou se eu vier um pouquinho pra trás, não precisa nem ser meio, um infinitesimal pra esse lado, eu já tô em 1. Se eu vier um infinitesimal pra esse lado, eu tô em 2. E aí esse módulo aqui, ele nunca vai ser menor do que delta, porque se eu jogar pra cá, o ponto aqui, ele não vai ser maior do que delta, mas se eu jogar pra cá, ele vai. Então o que acontece quando existe esse salto, a gente acha um epsilon maior do que zero, só que não existe um delta maior do que zero para dar isso, porque aí essa diferença aqui, pessoal, ela não vai bater nunca, porque em um ponto, logo em seguida do 1 a função tem um valor, e logo antes do 1 ela tem outro valor. Então nesse ponto aqui, ela não é contínua. Em 1 ela não é contínua. Em qualquer ponto. Então f é contínua
em qualquer ponto P diferente de 1. Aqui ela não é contínua, porque se eu andar um pouquinho para um lado, ela tem um valor, se eu andar um pouquinho para esse lado, ela tem outro valor. Então, nesse ponto aqui, ela não é contínua, tá certo? Vamos lá. Agora a gente entra em definição de limites, tá bom? Dado a definição de função contínua, a gente vai usar mais ou menos a mesma noção para a gente definir um limite. Só que agora a gente vai trocar f de p mais delta, menos delta. Não, a gente só vai falar o seguinte, pessoal. Aqui a gente vai ter x, aqui a gente vai ter y, tá certo? E aí a gente vai ter uma função aqui, certo? O que a gente vai dizer é que aqui vai ser P, por exemplo. E aqui vai ser um valor L, tá certo? O que a gente vai falar é que conforme x e x forem chegando perto de P, y e y vão chegando perto de L, tá certo? E uma coisa que a gente pode dizer é sempre o seguinte, que se... Essa é a função f, né? F é contínua. F de x com x tendendo a p é igual ao f de p, que é igual a L. Tá certo? A definição de limite é o valor que a função vai assumir quando x chega em p. Ou seja, limite de f de x... x tendendo a p é igual a L, tá certo? Sempre é igual a L. Porém, quando f é contínua, a gente pode já jogar o valor de f de p naquele ponto. Exatamente naquele ponto. Não tem problema nenhum a gente fazer isso, porque f é contínua e a gente já mostrou pela teorema da continuidade que vai existir um delta maior que zero, um epsilon maior que zero. Então, quando eu chegar bem próximo aqui, eu garanto que não vai ter nenhum salto. E se não tiver nenhum salto, eu já posso substituir direto. Agora, nesse caso aqui, a função não é contínua. Ela existe limite, tá, gente? Existe limite, só que ela não é contínua, tá certo? Então, a gente não pode substituir direto. A gente tem que ver como que funcionam os limites, tá certo? Como que eles ficam. Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui, então. A gente já viu em noções intuitivas de limites que todo polinômio, pessoal, ele é contínuo. Essa função aqui, ela não vai ter nenhum salto, tá certo? Então, o que a gente pode fazer? Por f ser contínua, a gente já pode substituir direto. Então, isso daqui, limite com x tendendo a 2 de x ao cubo mais 5 é igual a 2 ao cubo, a gente já substitui aqui, mais 5, tá? 2 ao cubo é igual a 8, mais 5 é igual a 13. Tá certo, pessoal? Então, esse exemplozinho bem básico pra gente ver o porquê que a gente passou por todo esse quesito de continuidade pra gente mostrar que isso daqui é válido e essas substituições vão ser muito boas pra gente, tá bom? Próximo exemplo. Pessoal, essa função daqui, ela também é contínua. Fica de exercício você sempre mostrar que ela é contínua, dependendo do exercício de faculdade. Para você substituir direto, você tem que mostrar que isso daqui é contínuo. Para você mostrar que isso daqui é contínuo, você só mostra aquele exemplozinho. Dado um epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tananana. Mostra que isso aqui é contínuo. E aí você vai lá. Limite por f ser contínua. Eu já vou substituir direto. Então, o que isso daqui vai dar? Limite, né, com x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Isso daqui é igual a 1, né, porque ao quadrado menos 1 sobre 1 menos 1. Eita, galera. Chegamos na maior pegadinha que existe quando a gente começa a falar de limite. Isso daqui, ela é uma indeterminada. Isso daqui é 1 menos 1 sobre 1 menos 1. 0 sobre 0. Pessoal, a gente não pode dividir
nada por zero. Note que se fosse 0 sobre 100, isso daqui é 0. Então, o problema não é ter esse 0 sobre o outro 0, é ter esse 0 aqui embaixo. Não pode ter um 0 aqui embaixo, pessoal. Por quê? Vou fazer um rascunhozinho rápido. Melhor, eu vou mostrar num apêndice pra vocês, em um outro videozinho, por que que a gente não pode dividir nada por 0, tá certo? E aí, eu aviso vocês quando esse vídeo estiver pronto, que é uma demonstração bem legal. Mas isso daqui é uma coisa que a gente chama em cálculo de indeterminada. E sendo uma indeterminada, a gente não pode deixar assim. Então a gente tem que voltar um passo e fazer o que a gente chama de manipulação algébrica aqui, pessoal. Então a gente vai ter que fazer uma brincadeira com x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1 para tirar esse 0 daqui de baixo. A gente tem que tirar esse x menos 1 daqui. Então o que que a gente pode fazer? Esse é o primeiro modo que a gente lida com indeterminações. Essas daqui eu vou chamar indeterminação do tipo fatoração. Pessoal, olha o que que eu vou fazer aqui. Eu simplesmente vou falar que esse número aqui, ele é uma diferença de quadrados. Caso você não saiba o que que é, estou dizendo para você. Isso aqui é uma diferença de quadrados. Joga lá no Google, caso você não lembre, ou pega um livro, alguma coisa, e estuda. Mas eu te garanto que isso daqui, a gente pode escrever num formato x mais 1 vezes x menos 1. Tá certo? E aqui embaixo continua a mesma coisa. Olha só, pessoal, que bacana! Aqui embaixo agora a gente tem x menos 1, aqui em cima a gente tem x menos 1, e aí a gente faz o que a maioria dos estudantes gosta de fazer, que é cortar isso aqui. Então a gente corta aqui com isso daqui, certo? Então a nossa manipulação algébrica está pronta, e isso daqui, ele é um x. Então, limite de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, com x tendendo a 1, é igual ao limite de x tendendo a 1 de x mais 1. Por causa dessa manipulação algébrica que a gente fez aqui. Tá certo, pessoal? Essa manipulação algébrica a gente pode fazer, porque não vai mexer com o limite, tá certo? Depois a gente mostra isso, a gente pode demonstrar. Mas isso daqui então ficou fácil demais. Isso aqui é igual a 2, tá bom? Vamos para mais um exemplo? E esse exemplo aqui, hein, pessoal? Ó, caso você não esteja percebendo, esse daqui é exatamente o mesmo exemplo que a gente lidou da vez passada. Então, vamos resolver isso daqui? Isso daqui vai dar limite com x tendendo a 3 de raiz de 3, certo? Ó, já estou substituindo, menos raiz de 3 sobre 3 menos 3. Eita, pessoal, isso daqui é 0 sobre 0. E 0 sobre 0, a gente já falou, isso daqui é uma indeterminação. Quando é uma indeterminação, a gente tem que voltar um passo para essa função aqui. Então, como que a gente vai resolver isso daqui? A gente vai resolver novamente por fatoração. Tá certo, pessoal? Por fatoração. A gente consegue, por fatoração, ver vários tipos de manipulação algébrica que são bem úteis pra gente. Então, olha o que eu vou falar aqui, ó. Eu vou falar, pessoal, que isso daqui, ó, esse x menos 3, eu vou falar pra você que em raiz de x menos raiz de 3 sobre x menos 3, eu vou pegar isso daqui e vou chamar de uma diferença de quadrados. Pessoal, uma diferença de quadrados é sempre o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Tá certo? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, a gente sempre divide. Então, se a gente tiver aqui a ao quadrado menos b ao quadrado, a gente sempre pode escrever isso daqui como x, quer dizer, a mais b vezes a menos b. Foi isso daqui que a gente fez aqui, pessoal. A gente chamou isso daqui de uma diferença de quadrado, sendo que o nosso a é igual a x
E o nosso b é igual a 1. 1 ao quadrado é 1 mesmo. Então a gente falou que, ó, o nosso a é x mais 1 vezes x menos 1. Tá certo? Isso daqui é uma diferença de quadrados. Eu vou fazer a mesma coisa nesse daqui. Esse daqui, eu vou falar que isso daqui é uma diferença de quadrados. Ah, mas não tem nenhum quadrado aqui. Olha o que eu vou falar. Que isso daqui, o nosso a é igual a raiz de 3, certo? E o nosso b é igual a raiz de x. Então, pessoal, eu vou falar que para dar esse número aqui, a gente vai fazer como a raiz de x mais raiz de 3 vezes raiz de x menos raiz de 3. Se você fizer aquela multiplicação chuveirinho aqui, pessoal, sabe? Que a gente vê na escola, multiplicar todo mundo aqui, vocês vão ver que a gente vai cair exatamente em x menos 3. Então, tendo isso descrito, a gente vai dizer que limite de x tendendo a 3 de raiz de x menos raiz de 3 sobre x menos 3 é a mesma coisa que o limite com x tendendo a 3 de... Deixa eu arrumar isso daqui que ficou muito feio. É o limite com x tendendo a 3 de raiz de x menos raiz de 3 sobre raiz de x mais raiz de 3 vezes raiz de x menos raiz de 3. Do jeito que a gente escreveu aqui nessa parte, pessoal. Opa, agora a gente já pode cortar, porque tem coisa em cima e tem coisa embaixo. Ah, Lucas, você tirou do nada? Não, eu já sabia que eu tinha que fazer isso daqui, pessoal, porque eu sei que eu tenho que cortar com o número daqui de cima para tirar essa indeterminada aqui de baixo. Eu tenho que tirar esse zero daqui de baixo. Como que eu tiro? Tento deixar com alguma coisa que eu tire com aqui de cima. Assim que eu cortar, eu tiro um termo super importante. Lucas, não pode ser somando. Tá certo? Não pode ser somando. Isso daqui, lembre-se sempre, pessoal. Se tivesse dado... ó, peguei o laser aqui. Se tivesse dado raiz de x mais raiz de 3 mais raiz de x menos raiz de 3, eu não poderia cortar, porque a gente tem esse mais aqui. Eu só tô podendo cortar porque deu um vezes. Então eu já sabia mais ou menos o formato que eu queria que ficasse embaixo para eu cortar em cima. E vocês vão saber também. Então a gente pode cortar isso daqui. Então a gente traz para cá essa nossa resolução. E a gente pode dizer tranquilamente, graças à manipulação algébrica que a gente fez, que isso daqui é igual ao limite com x tendendo a 3 de 1 sobre raiz de x mais raiz de 3. Agora a gente pode substituir, pessoal. A gente só substitui, dá 1 sobre raiz de 3 mais raiz de 3, que é igual a 1 sobre 2 raiz de 3. Achamos o nosso limite, pessoal. Achamos esse limite. Vamos para a próxima? Rapidinho, hein? Para vocês não ficarem tristes. Gente, essa próxima é para mostrar que as manipulações algébricas, elas são meio... eu não vou dizer pegadinha, mas às vezes elas dão um certo probleminha pra gente, tá certo? Isso daqui é uma diferença de cubos, pessoal. Do mesmo jeito que a gente tinha a diferença de quadrados, a gente vai ter a diferença de cubos. Então a gente também vai resolver isso daqui por fatoração. Não acreditam em mim que precisa fatorar? É só substituir, pessoal. É só substituir. Na hora que vocês substituírem isso daqui, vocês vão ver que isso daqui vai dar 0 sobre 0. Não pode dar 0 sobre 0. Isso é uma indeterminada. Como que a gente resolve isso daqui? Como que a gente tira essa indeterminada daqui? Seguinte, pessoal. Eu vou falar que, ó, raiz cúbica de x menos raiz cúbica de 2 sobre x menos 2. Eu preciso tirar isso daqui, tá certo? E como que eu tiro isso daqui? Eu vou ter que cortar com isso daqui aqui em cima. Ou seja, um dos fatores desse número daqui de baixo tem que ser
raiz cúbica de x menos raiz cúbica de 2, para eu poder cortar, pessoal. Então, por que chama fatoração isso daqui? Simples. Eu vou escrever x menos 2, dessa forma aqui, como raiz cúbica de x menos raiz cúbica de 2. Eu preciso que esse seja um dos fatores para eu cortar. No que eu multiplico isso daqui, Lucas? Não sei. A gente vai ter que ver. E para isso você precisa estudar divisão de polinômio. Ou divisão por algum tipo de coisa. Mas você pode simplesmente dividir x menos 2 por raiz cúbica de x menos raiz cúbica de 2. Isso daqui, pessoal, é uma manipulação algébrica bem complicada, tá certo? Bem complicada. Mas eu posso dizer que isso daqui vai ser uma diferença de cubos. Uma diferença de cubos. Então, x menos 2, eu posso falar que é raiz cúbica de x ao cubo menos raiz cúbica de 2 ao cubo. As raízes. Tá certo? Se eu fizer o cubo aqui, raiz cúbica elevada ao cubo, dá o próprio número que tá aqui. Raiz cúbica elevada ao cubo, dá o próprio número que tá aqui. Então, para isso, eu posso escrever como raiz cúbica de x menos raiz cúbica de 2, vezes, agora, falta os expoentes que estavam aqui. Então, vai ser raiz cúbica de x... Nossa, tá ficando para cima isso daqui, né, pessoal? Vamos melhorar. Então, isso daqui vai ser raiz cúbica de x menos raiz cúbica de 2. Essa parte tem que ter. E essa parte aqui, eu sei fazer divisão de polinômios. Depois eu posso fazer, se você quiser, eu faço um vídeo só explicando divisão de polinômios. Mas é interessante você ir pesquisar para você ir vendo mais coisas. Tá certo, pessoal? Então isso daqui vai ser raiz cúbica de x ao quadrado mais raiz cúbica de 2x mais raiz cúbica de 4. Olha que doideira, pessoal. Eu prometo que se vocês fizerem a multiplicação de chuveirinho e tiverem uma álgebra bem alinhadinha, isso daqui vai dar x menos 2. Putz, então maravilha. Esse daqui vai ser o meu mais novo resultado. O que eu vou fazer agora? Eu vou falar que o limite de x tendendo a 2 de raiz cúbica de x menos raiz cúbica de 2 sobre x menos 2 é exatamente igual. Isso daqui vai ser a mesma coisa que raiz cúbica de x menos raiz cúbica de 2 sobre raiz cúbica de x menos raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de x ao quadrado mais raiz cúbica de 2x mais raiz de 2. Tá certo? Isso daqui a gente vai cortar, que era o que a gente queria exatamente aqui. E a gente vai encontrar que isso daqui é a mesma coisa que fazer o nosso limite com x tendendo a 2 de 1 sobre raiz cúbica de x mais raiz cúbica de 2x mais raiz de 2. Pessoal, uma vez resolvendo isso, eu já vou adiantar o resultado aqui para vocês. Espero que vocês façam aí no caderno. Vai dar 1 sobre 3 raiz cúbica de 4. Tá certo? Pessoal, isso é só para mostrar que se vocês não estudarem, depois eu vou disponibilizar uma lista de exercícios. A gente vai ficar resolvendo vários exercícios ao longo dos vídeos. Mas se vocês não estudarem, pessoal, isso daqui vai virar um bicho de 7 cabeças para vocês. E não é isso que a gente quer. A gente quer simplificar as coisas. Então, numa primeira vista, esse vídeo, se você vê a primeira vez, você vira e fala já pra mim, fudeu, não vou conseguir fazer isso nunca vou conseguir chegar nesse resultado. Cara, calma, amigo e amiga que tá assistindo, calma,
respira, assiste mais de uma vez, procura em outros vídeos, outras pessoas explicando e vai pensando nisso com calma, até ir entrando na sua cabeça. Não pode ficar uma coisa super difícil pra você. Você não pode transformar isso daqui numa coisa muito difícil. Não tem só eu explicando isso daqui no YouTube, tem várias e várias e várias pessoas. Vai vendo várias pessoas explicando, volta no início do vídeo e vai tentando fazer no seu caderno as várias passagens, sem pular nada, tá certo? E aí vocês vão chegar num resultado bacana, eu prometo pra vocês, tá certo? Qualquer dúvida deixa aí nos comentários, por favor, eu vou adorar responder vocês. Se inscreve no canal, deixa o seu joinha se você gostou do vídeo e até a próxima.